bem-vindo, tudo jóia? Tudo bem? Ah, vocês se conhecem já há muito tempo? Já estão pra mim? Três setentonas, música que vira imagem e muitos encontros criativos na Baixada Fluminense. A narrativa, na verdade, você não consegue ter um roteiro com uma história linear. Você tem um roteiro de afecções que vão acontecendo ali, que diz respeito ao que está sendo narrado. A gente optou por passar um tempo maior com ele e observar o cotidiano dele. E a partir dessa experiência, desse encontro com ele, nasceu a estética do vídeo. Eu fiz muito cinema. E é o maior barato, tá vendo? A qualidade de como os seriados estão sendo feitos hoje em dia. É o cinema levando para a TV essa linguagem, com gruas, com movimento, com fotografia, com todo um cuidado. Eu voltei 50 anos depois e fiz um filme chamado O Retorno. E fiz a mesma viagem de 4.000 quilômetros pelo Nordeste. Continua sendo extremamente difícil, né? Como diz a música de Arnaldo Antunes, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. O Brasil já foi considerado um país de jovens, mas hoje tem uma população da terceira idade cada vez maior. A série República do Peru mostra 3 facetas do envelhecimento e trata do tema da terceira idade com muito bom humor. Afinal, essa história de ter medo da velhice é coisa do passado. Ação. Vocês acham que acabaram? Não, Nanina, não. Isso aqui não tem fim. Rolo de papel higiênico. Vocês sabem quantos rolos de papel higiênico vocês gastam por mês? Como se fosse um Sex and the City septuagenário. São 3 episódios que é a produção independente, através do Fundo Setorial do Audiovisual, com licenciamento da TV Brasil em rede nacional. E a história conta 3 irmãs que estão com seus 70 anos e se veem morando em Copacabana. Documentar a vida dessas pessoas sexagenárias, enfim, a vida da terceira idade, que nesse momento o Brasil está ficando um país idoso, eu acho que é muito importante, é cômico e é trágico. Existe uma realidade que é o envelhecimento da população. É importante que essas pessoas não fiquem invisíveis, porque antigamente, assim, uma pessoa de 65 anos, ela botava o cobertor sobre as pernas e acabou a vida. Hoje em dia, minha sogra, por exemplo, está apaixonada, namorando, ela tem 70 anos e o namorado dela tem 71. Então tem uma segunda juventude aí, que não está sendo narrada. Olha só, se você apertar mais o cinto, eu vou ficar sem ar, tá? Em vez de ser uma enfermeira, dá pra ser um enfermeiro? O programa tem um formato clássico, né? É um palco, onde as coisas sempre acontecem, os personagens entram e saem, então tem alguns pontos de fuga e tal. E a gente está tentando inovar com alguma coisa de linguagem cinematográfica, com movimento de câmera, câmera na mão, uso de carrinho, de jib. Eu fiz muito cinema. E é o maior barato também, tá vendo? A qualidade de como os seriados estão sendo feitos hoje em dia. É o cinema levando para a TV essa linguagem, com gruas, com movimento, com fotografia, com todo um cuidado. Olha aqui, esse shampoo dava para lavar a Rua República do Peru inteira. Tem 70 anos de carreira, esse tipo de gravação é muito novo para mim, que a gente tá aqui tipo Big Brother, né? Preso aqui, chega cedinho, sai cedinho, não sabe nada do que acontece lá de fora. A gente grava, vai pro logger, o logger vê toda a cena, já vai fazendo os primeiros cortes, já vai editando tudo junto para ver o que tá faltando, como é que ficou, tudo aqui dentro dessa casa. A casa virou uma casa de produção, a gente tem estúdio, edição, a gente fechou tudo aqui dentro para ficar todo mundo junto e vendo tudo junto como é que tá acontecendo. A gente tá editando o que foi gravado hoje, então o material tá fresco aqui, os atores estão aqui, se precisar alguma fala a mais, alguma sequência que esteja faltando algum detalhe, a gente faz na hora também. Nessa casa a gente instalou os cenários, principalmente a sala aqui que vocês estão, que é a sala onde se passa praticamente 80% do seriado, e o resto toda a estrutura de produção, camarins, salas de figurino, sala de produção, sala de direção, edição, e a gente constituiu essa projequinha que eu brinco aqui, que é o nosso espaço de trabalho, né? Pois tudo isso por causa de papel higiênico.
Eu me encantei por esse projeto porque é uma grande brincadeira com a terceira idade. E mostrar para o público esse dia a dia, essa coisa de você que é igual a todo mundo, que também tem os mesmos sonhos. Não é porque você tem 70 anos, 80 anos que acabou a vida para você. Pelo contrário, a vida pode estar começando até 100. Hoje em dia, ter 100 anos é normal. Eu estava muito doida para fazer um papel realmente da terceira idade, porque eu sempre fiz papéis de mais assim, engraçado, de mulher mais volúvel, mais engraçada, mais gostosa. Então agora eu já fiquei velhinha, tem que entrar na outra linha, né? Ela vem à casa dessas irmãs, que ela sempre morou na República do Peru, então viu anúncio em algum lugar de que as irmãs estavam alugando um quarto. Então ela vai procurar esse quarto para alugar e tal, onde a mais velha implica um pouco por causa do temperamento, né? Eu sou a mandona, a que economiza, aquela que mexe com as finanças. Eu vou me atirar daquela... Toma também. Não aguenta essa menina. A minha personagem, ela não vê muito problema nas coisas. A Memê é assim, ela tem essa coisa assim meio aleada e tal, mas ela cai na pista. Ela vai se distrair, ela paquera quem ela pode. Então, a Memê, ela é de bem com a vida. Eu acho que a principal ideia, a ideia luminosa do projeto é dissociar a ideia de juventude da ideia de idade. Será que isso dá barato? Que barato. O cinema tem o poder de despertar lembranças e alguns filmes mexem bastante com a nossa memória afetiva. É como costurar um tecido de recordações onde as cenas inesquecíveis se entrelaçam com os momentos marcantes da nossa vida. Macunaíma, com Grande Otelo. Eu assisti na minha infância. Eu era moleca, assim, e fiquei chocada. Fiquei hipnotizada. Talvez a memória mais antiga que eu tenha de uma relação, de fato, afetiva e encantada com o cinema nacional, sabe? De falar, meu Deus, olha a gente no cinema, assim, isso me interessa, sabe? Chora não. Feiura não é documento. Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. E aquele ator, né, incrível. Ele de chupeta, um camisolão, assim, de chupeta, com aquele jeito de falar que era infantil e não porque era muito eloquente e inteligente. Aquela figura, aquele atrito daquela figura infantilizada e erotizada. Talvez ele já tenha me dado alguma faísca de, nossa, eu queria fazer isso. Siri te mordeu, foi? Tem muito guaiamu nessa água doce daqui. Eu vou mergulhar de novo pra ver se tem mesmo. Nas palavras de Rodolfo Nani, a lembrança é como um novelo. Quando a gente começa a desfiar, não para mais. O cineasta brasileiro desfiou um pouco do seu novelo de memórias registradas no livro Quase um Século. A pintura e o cinema são as suas grandes paixões, mas Nani é um homem de muitos talentos. 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, rabicó e marquês. 7, 8, vou comer biscoito. Chega, dona Benta, que Mila não aguenta. Eu vim para o Rio para trabalhar eventualmente trabalhar com o Portinari, mas aí ele teve que se exilar por causa da política, depois fui para Paris, estudei em Paris. Aí eu descobri a escola de cinema em Paris. E assim que eu comecei minha vida no serviço, foi em 49, 50. Depois, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui convidado pelo diretor da editora Brasiliense, que editava os livros do Monteiro Lobato. E começamos a fazer o filme O Saci. E resultou um negócio fantástico, assim, porque esse filme tem mais de 60 anos e as crianças adoram até hoje. Foi o primeiro filme brasileiro feito para crianças. O nosso valentão está com medo do Saci, Nastácia. Também pudera. Quem é que não tem medo de Saci? Um outro filme meu também, que sem presunção minha, mas eu acho que também ajudou muito a abrir toda essa fase do cinema novo e do cinema do Nordeste, os problemas do Nordeste, o Drama das Secas. Em 58, eu fui convidado pelo Josué de Castro para fazer um filme sobre o problema da fome do mundo nos países que sofriam muito com esse problema. E em cada país seria dirigido por um diretor. E foi uma coisa muito impressionante, porque logo saindo de Recife, entrando naquelas cidades mais pobres, você não precisava procurar nada, porque pelas estradas, na beira das estradas, tinha assim, uma quantidade imensa de retirantes, todos assim, com fome. Era uma coisa realmente terrível. Esses campos, onde os retirantes viviam em condições subhumanas, eram chamados de currais. Eu voltei
50 anos depois e fiz um filme chamado O Retorno. E fiz a mesma viagem de 4.000 quilômetros pelo Nordeste. Continua sendo extremamente difícil, né? Eu não sei se eu abri caminhos ou não, mas eu sinto que, pelo menos desde que eu comecei a fazer cinema, eu comecei sempre pensando em fazer histórias que fossem importantes para o nosso país. Quando chove, que a gente canta, aí dá. Canta o milho, o feijão, a rameira. Se a gente também possui terra, também pode plantar um pé de fruteira, né? Quem possui, quem não possui, vai plantar para os outros, né? Não é assim quem não tem? Roteirista e produtora, a nossa convidada de hoje é responsável por uma longa e bela jornada pelas águas do Rio São Francisco. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista, Isabela Faia. Muito obrigada, Isabela, pela sua presença. Obrigada a você, tudo bem? Como é que começou a ideia para esse filme 5 vezes Chico, o Velho e Sua Gente? Em 2005, eu fiz uma viagem com meu marido lá para Foz São Francisco. E aí a gente pegou um barco de um barqueiro, que agora eu reencontrei na filmagem, chamado Perereca. E aí chegou lá na Foz e a gente estava sozinho naquele mundo, um paraíso, né, com aquele rio desaguando no mar. E aí esse cara falou pra mim, não fica triste não, tô vendo que você tá meio triste. Imagina quanta coisa esse rio traz, quanta tristeza, quanta alegria. Esse rio, ele nasce lá em Minas. Eu falei, cara, quanto... Ele já pegou de quanta energia, né? Quanta história e tal. Aí fui pensando muito na estrutura desse filme. Então, não queria que fosse só um diretor. Você já tinha esses diretores na cabeça antes de... Não tinha. Daí vi um filme que eu gostei muito, chamado Morro do Céu, do Gustavo Spolidoro, que é um gaúcho. E falei, poxa, Minas, eu acho que é a cara do Gustavo, que é um documentário ficcionado. E eu queria contar os causos, as lendas. Os mineiros contam história muito bem, né? Queria que o rio nascesse como se fosse um parto. Gustavo, convidei e ele topou. Aí eu vi o Vou Rifar Meu Coração, Dona Ripper. Aquilo bateu fundo em mim. Eu falei, pô, essa mulher vai fazer paixões. E, né, essa coisa da fé, da Bahia. Ela é a dona da beleza, é a dona do ouro, né? Mas é a dona da simplicidade, do amor, né? Com todos. Então é uma doce mãe. E aí o Camilo Cavalcante é um amigão meu, pernambucano, que eu acho que é um dos cineastas mais talentosos do Brasil. Ele faz só filme soco no estômago. Você sempre sai meio perturbado. E aí eu falei, pô, esse cara vai fazer o sertão de Pernambuco. A aridez, né, a tristeza, aquela coisa do rio ali do lado. E as pessoas sem acesso à água, pobreza absoluta, né? Vamos embora. O Eduardo Goldenstein, eu tinha visto Corda Bamba, o filme dele, gostei muito de como ele tratou a morte, uma história profunda, mas uma história meio para criança. Então, a gente tinha muito uma ideia de fazer um filme quase cordel em Sergipe. A gente achou um personagem que era muito legal, que se auto-intitula o 29º Cangaceiro de Lampião. E ele vive essa vida, ele acorda todo dia, se veste o Lampião e vai para a Grota do Angico, onde o bando de Lampião foi assassinado. E Alagoas, eu tinha certeza absoluta sempre que era o Eduardo Nunes, que é meu sócio, que é o diretor que eu amo de paixão, dele fazer esse encontro do rio com o mar, uma coisa mais horizontal, mais profunda mesmo, né? A nossa ideia era assim, o final, a gente achar um personagem que levasse todos os outros, toda aquela gente, enfim, para o mar, né? Para o fim. E eu acho que o Eduardo conseguiu fazer isso bem. O rio é o terceiro pai. O primeiro é o do céu. O segundo é o da terra. O terceiro é o rio. E a gente fez a jornada dessa forma mesmo. Quanto tempo? Foi uma escolha de produção muito louca, porque assim, a gente podia ter feito um pouquinho aqui. Então, até agendar com esses diretores, porque um saía e o outro entrava no aeroporto. Dificílimo. A gente ficou 46 dias viajando. Eu acho que isso trouxe uma unidade de alguma forma. O filme tinha, sabe, um caminho mesmo. Ele estava fluindo. Imagina só, quanto choro, quanta gargalhada. Esse senhor, que veio lá de Minas, traz em si.
dar imagem ao som. O curta, recriando o princípio criador das coisas criadas, usa câmeras de celular para captar cenas do dia a dia e construir uma narrativa musical totalmente experimental. As imagens se sobrepõem umas às outras e o público embarca nessa viagem sensorial. Flutuando em 3, 4. É um videoclipe, só que tem uma narrativa toda que vai contar uma história que poderia ser contada pelas imagens também. Só que é uma história abstrata, contada pelas imagens e pela música. Tem uma jogada entre aquilo que é narrado na música e os sons e aquilo que é trabalhado com as imagens. Então a narrativa, na verdade, você não consegue ter um roteiro com uma história, né? Você tem um roteiro de afecções que vão acontecendo ali, que diz respeito ao que está sendo narrado também na letra da música, que é recriando o princípio criador das coisas criadas. Lidando com essa ideia, né, de como criar, né, sem parâmetros ou com novos parâmetros, ou quando já está esgotada uma linguagem. A música, de fato, é minha, que eu produzi justamente como músico dessa banda, que é Digital Ameríndio e American Bigfoot Mouse Joe. O nome é bem complexo. Entretidos no Basicamente, eu parto, assim, de uma análise da letra. No caso, é uma canção, então tem letra, mas, assim, na sonoridade tem todo um trabalho de desenhar, assim, vai crescer, vai intensificar, trabalhar a música como se fossem afetos. E a letra da música fica evocando imagens gerais, assim, de criação, as mais dispersas, desde criação cósmica, pequenas criações, a criação literária e também coisas, assim, estranhas que acontecem diante das quais a gente precisa, por falta de repertório, a gente precisa criar. A música está na essência do ser humano. Ela está no compasso da respiração ou na percussão ritmada das batidas do coração. O documentário #1NegroLéo é o piloto de uma série musical sobre um artista que não tem medo da música. Ele circula com naturalidade entre os extremos, sempre mantendo uma forte conexão com a cultura brasileira. Novamente pro subúrbio, vai haver muito distúrbio, vai fechar o botequim. O vídeo de #1NegroLéo é o primeiro mini-doc de série que a gente está realizando já há mais que um ano. E a gente está pretendendo retratar a mente musical contemporânea. Começamos com NegroLéo, já filmamos com vários músicos. Nosso ponto de partida é nosso gosto. Isso que a gente gosta e curte da música contemporânea. Esse vídeo do Léo tem muita pegada do cinema direto, do Penny Baker. Tem um eco claro dessa estrutura do documentário musical. A gente optou por passar um tempo maior com ele e observar o cotidiano dele. E a partir dessa experiência, desse encontro com ele, nasceu a estética do vídeo. A gente filmou com 3 câmeras diferentes, com 3 texturas diferentes. A gente filmou com uma câmera DSLR, com um camcorder semi-profissional e com um handicam. E isso foi muito importante para imprimir o artista dentro de nosso vídeo. Todos os vídeos que a gente está fazendo com os artistas, esses 9 vídeos, cada um tem uma pegada completamente diferente da outra. Por exemplo, a Jussara, a gente filmou ela, a passagem de show dela e o show dela no Circulador. O Marcos Campelo, ele na rua e depois ele toca violão no banheiro da casa dele. O Marcos Lacerda, que é um crítico, é uma entrevista. Então, cada personagem meio que dita a estética, a maneira como a gente se relaciona com eles e a maneira como a gente se aproxima deles para filmar eles. Do cenário efervescente do Centro Cultural Donana, na Baixada Fluminense, surgiram várias bandas, como Cidade Negra, KMD5, o Rapa, Cabeça de Negro e Nocaute. Ali funciona também um cineclube, lugar de encontros para assistir filmes, bater papo e até produzir. Dos papos no cineclube nasceu o filme Donana, para resgatar algumas das várias histórias que o lugar tem para contar. Um dia eu estava em Nova Iguaçu conversando, né, com um rapaz e falei assim, pô, você chegou a curtir o reggae lá de Belfort Roxo? Ele, claro, ia pra caramba lá no Donana. O projeto começou dentro do Mate Congu, né? Nosso cineclube lá em Caxias.
porque, assim como eu, a maioria da rapaziada frequentou o Donana. Nos anos 80, a ONU andou divulgando aí que Belford Roxo era o lugar mais violento do mundo. E não foi esse o clima que a gente pescou lá, né? Frequentando e tal. Então a gente resolveu partir aí da ideia de 4 personagens, né? 4 moradores de lá e resgatar essa história. Porque até então era focado como uma área marginalizada, nossa marginalização. A história que a gente conta no nosso documentário é a história de um espaço onde os moradores de Belford Roxo se reuniram para manifestar a arte. A capoeira, a música, artes plásticas, a moda. E a partir dessa coisa aqui nasceram essas grandes bandas da música pop brasileira. Na hora da merenda, né? A gente ficava tocando, agora vamos merendar. Aí beber água, um papo com o Diá, e depois voltava para fazer música. A banda famosa, ela aparece do nada? Ou ela tem uma história? Por que que os caras resolveram fazer música e não partir para aquela ideia, né, que estava sendo divulgada pela mídia? Indo atrás lá das pessoas fazendo música, acabei me politizando e hoje poder retornar lá e contar aquela história. Vocês trabalham dentro da sua produtora com um núcleo criativo. Sim. Eu queria entender melhor como é que funciona esse núcleo criativo, como é que você acha que isso contribui para o seu trabalho. O núcleo é uma experiência que está sendo maravilhosa. Eu trabalhei um tempão com produção audiovisual para criança e adolescente. A Ana Pacheco também, minha sócia. A gente fez muita coisa que a gente sabia que podia ir além, mas sempre tinha algumas limitações. A gente, às vezes, não acreditava no que estava fazendo, sabe? A gente escreveu uma série que a gente acha que conseguiu imprimir uma intimidade e um mundo mesmo das crianças, que é a Gabi Estrela, que é uma série que vai no Globo. Do Globo, e, né? por outro lado, a gente conheceu bem outra pessoa que fazia outra série, que é o Detetive do Prédio Azul, que é a Flávia Lins. A gente se encontrou e falou, pô, vamos tentar esse núcleo. Parece impossível, uma coisa feita meio para grandes produtoras. Mas a gente sentou e foi chamando algumas autoras infanto-juvenis que estavam com programas no ar. Fizemos 5 projetos de 4 séries e um longa, que agora já cresceu. São 2 longas e 4 séries. Ah, mano. A gente está trabalhando pra caramba com sala de roteirista. E a gente já vai agora escrever esses 2 longas. Uma adaptação... O Slam, que é uma adaptação de um livro do Nick Hornby, que é o cara que eu adoro. Que barato. Que fez o Alta Fidelidade, Que escreveu barato. muitas coisas que eu curto a beça. Então é um trabalho bacana, super importante, assim, pra nossa produtora, o tamanho que ela é. Sim. Né, a gente desenvolver e poder ter uma liberdade de desenvolver o que a gente acredita, Sim, o que a gente isso é quer fundamental. falar mesmo com criança e adolescente. Então a gente está produzindo já uma série que não é fruto desse núcleo, que é o Ernesto Terminador de Seres Monstruosos e Outras Porcarias, que é pra TV Eu amei Brasil. esse nome. Adaptação de um livro uruguaio que faz um sucesso lá no Uruguai, do Roy Berocay, que é um exterminador de seres monstruosos super politicamente incorreto, uma pegada muito mais Scooby-Doo. E a gente vai tentar, assim, sair um pouco desse percurso criança, tem que ser super politicamente correto no sentido da palavra e tal. Mas, assim, tem valores, tem princípios, mas a gente pode fazer com mais humor. Humor pra família, um humor em camadas, que os pais queiram ver com os filhos, É sabe? como a gente vê nos desenhos da Pixar também, né? Exatamente. Que é um filme que a criança entende de uma forma e o adulto, o adolescente, o adulto já Exatamente. consegue ver Aí você tem uma símbolos. piada que às vezes a criança não entende, mas assim, o pai entende, mas tá naquele contexto. Exato, a gente exato. tá investindo muito nesse tipo de humor, de dramaturgia. A gente trabalha o medo das crianças, cada episódio um medo. Tem muito mais humor, mas a moral da história, os pais vão entender melhor do que as crianças isso. Eles vão ter que aprender a se desapegar e entender que a morte faz parte da vida. Só que para isso o Ernesto vai exterminar esse monstro que não deixa eles dormirem mais, que eles só pensam nisso, sabe? Então, os projetos atualmente são o Ernesto, o documentário, mais quais? O Núcleo. O Núcleo. O Antártica por um Ano, que é esse documentário. Sim. É, um ano na Antártica acompanhando os marinheiros e cientistas que ficam lá, né, imersos nesse mundo. E tem um projeto chamado Unicórnio, do Eduardo Nunes, que é um projeto lindo, que é uma adaptação de 2 contos da Ilda Ilse, Unicórnio e Matamoros. E a gente está aí escrevendo nos editais, tentando uma captação. Infanto-juvenil Nada também. infanto-juvenil. Absolutamente nada Totalmente infanto-juvenil. super adultos. Imagina, Que incrível é esse livro longa dela. muito Que bonito. barato, que barato. Que também de baixo orçamento, assim, que está dentro Sei.
um pouco do que a gente acredita, fazer de ficção. A gente fica o dia inteiro criando, né, na produtora. Assim que é bom viver, né? Assim que é bom viver. Obrigada, Isabel, pela sua presença. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais!